Graça e paz. Quantos estão felizes nessa noite? Amém? Pode tomar o seu assento, por favor. Obrigado, querido. Gostaria, primeiramente, de agradecer os pastores desta casa pela confiança, pela linda recepção, muito amáveis. Meu nome é Christian, moramos em Camboriú, já pastoreamos já há alguns anos. Nessa oportunidade veio juntamente comigo a minha esposa, com quem sou casado há 25 anos, graças a Deus. Sou pai de 2 filhas, uma de 24, que está trabalhando e não pôde vir, e a Ana Laura, que deve estar na salinha com as crianças. Queridos, eu quero aproveitar bem o tempo, eu vou falar um pouco devagar por 2 razões. Que você me permita ir construindo aos poucos. E eu estou saindo de uma laringite muito forte, 12 dias de antibiótico, então eu ainda estou me recuperando disso. Você tem paciência comigo? Que bom, obrigado. Eu quero convidá-los nesta noite para uma palavra, a mesma que Deus, quando João estava na ilha de Pátimos, ele falou com ele. Há uma passagem ali que mexe muito comigo, e eu quero usar isto como introdução para que você possa compreender. Um dia, a Bíblia vai falar, João estava na ilha de Pátimos, e João começa escrevendo, eu, João, na ilha de Pátimos, fui achado em espírito, Apocalipse capítulo 1. E de repente a Bíblia diz que os céus se abriram e João começou a ter visões celestiais. Se lembra disso? Amém? João estava na ilha, privado de todo o conforto, de todas as situações, e de repente, ele achado em espírito, o céu se abre, Deus começa a falar com João e começa a mostrar a João determinadas coisas. E é muito interessante porque no 1º e 2º capítulo e 3º, Deus vai mostrar a João aquilo que você já conhece como as 7 cartas, a situação em que a igreja estava, não é verdade? Deus dos céus, sentado no seu trono, resolve abrir o mundo espiritual para João e lhe mostrar como Deus estava vendo a sua igreja sobre a terra. E isto é maravilhoso. João, na ilha, foi achado em espírito, e de repente Deus entra na realidade de João e começa a lhe dar visões espirituais. Quantos amam quando Deus intervém na sua realidade aqui? Mas o Evangelho não se trata de que Deus entre em nossa realidade. Quando você olha Apocalipse capítulo 4, ele começa dizendo a partir do verso 1, eu, João, na ilha de Pátimos, e ouvi novamente a voz que primeiramente falava comigo. E vi uma porta aberta nos céus. E a Bíblia vai dizer algo precioso. E ele diz assim, e ouvi uma voz que me disse, sobe para cá. Olha para o seu vizinho aí e diga, sobe para cá. Entenda isso comigo, querido. João estava na ilha, Apocalipse capítulo 1, em espírito. E Deus resolve entrar na realidade de João e abrir o mundo espiritual para ele, para que João pudesse ter um vislumbre do que estava acontecendo sobre a terra, de como a igreja do Senhor Jesus estava. Mas chegou outro momento onde Deus disse, não, eu preciso seguir mostrando, eu preciso seguir falando, há mais coisas, há uma outra realidade muito superior a esta, que eu preciso revelar a ele. E Deus então olha para João e diz, João, você está em espírito, eu te abri o mundo espiritual, eu entrei na sua realidade, agora eu preciso que você entre na minha, que você saia da sua situação,
Pare de ver a sua vida, pare de olhar o seu entorno e entre na minha realidade. Sobe para cá. É maravilhoso quando Deus entra na nossa realidade, sim ou não? Você se lembra das vezes que Deus, Ele por algum milagre, Ele interveio em alguma situação na sua vida? Sim ou não? É glorioso, é maravilhoso. Amamos quando isso acontece. Mas o Evangelho não consiste apenas em que Deus entre na nossa realidade. Precisa chegar um momento onde nós entremos na realidade de Deus. E aí, quando isto acontece, já não estaremos vendo o que Deus nos mostra. Estaremos vendo da forma como Deus está vendo. Veremos do mesmo lugar. Contemplaremos da mesma dimensão, não estaremos vendo daqui para o alto, estaremos vendo desde as regiões celestiais. Olha para quem está ao seu lado, por favor, me ajude nessa noite e diga: é tempo de você subir. É maravilhoso que Deus entre na sua realidade, mas precisa chegar um momento onde você saia de uma vida comum e normal para entrar numa realidade celestial. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite, amém? Aleluia. Você pode me acompanhar em algumas leituras. Apocalipse capítulo 1. Pastor, eu sou um pouquinho distraído, tem toda a liberdade, quando o tempo esgotar, me avisa. Eu pulo daqui e desço correndo. Apocalipse capítulo 1, do verso 4 e 5. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Diga comigo: a fiel testemunha. Grave esta palavra. Apocalipse capítulo 3, verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Diga comigo: fiel e verdadeira. Aleluia. O princípio da criação. E por último, Apocalipse 19, verso 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro. Diga comigo: meu Jesus é fiel e verdadeiro. Pai, esta é a Tua palavra e honramos a Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que enquanto falamos, o Teu Espírito ilumine o nosso espírito. Só, Senhor, como homens podemos falar, mas só o Teu Espírito pode produzir luz no nosso interior. Revela-nos a Tua vontade, revela-nos a Tua graça, revela-nos, ó Deus, abre os nossos olhos espirituais, para que possamos compreender a nossa riqueza entre os santos. Em nome de Cristo Jesus, enquanto Tua palavra é ministrada, Senhor, se houver alguém enfermo, que seja curado, se houver alguém opresso, que seja liberto, se houver aqui, Senhor, algum necessitado, que a Tua palavra haja, reaja e produza vida no interior de cada um, em nome de Cristo Jesus. Eu quero começar te fazendo uma pergunta que eu mesmo vou tratar de responder. Por que Deus enviou Jesus Cristo ao mundo? Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para muito mais do que perdoar pecados, muito mais do que para salvar, muito mais do que para curar feridas, expulsar demônios, muito mais do que para restaurar casamentos ou fazer qualquer outro milagre que eu e você possamos necessitar. Deus não enviou Jesus Cristo ao mundo
e nem para morrer naquela cruz, simplesmente para isso. E por favor, entenda simplesmente como, não como menosprezo. Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para que Ele, o seu Filho, sendo igual a Deus, amém? A exata expressão do seu ser, se tornasse a imagem visível de um Deus invisível sobre a terra. E como homem, Ele cumprisse na sua própria carne toda a vontade do Pai. E com a sua própria vida, evidenciasse, demonstrasse, testificasse a natureza do seu testemunho. E isso vai ser, nós vamos trabalhar sobre isso nessa noite. Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para ser a fiel e verdadeira testemunha sobre a terra. Me permita um pouco só para estabelecer alguns fundamentos que eu sei que vocês já conhecem. Os textos que lemos de Apocalipse diz que ele é fiel e verdadeiro. A palavra fiel, em grego pistos, ela tem pelo menos 4 significados. Aquele que mostra lealdade nas transações e negócios, isso é uma pessoa fiel. Aquele que é leal na execução de comandos, isto é uma pessoa fiel. Aquele que é leal no desempenho das obrigações oficiais, isto é uma pessoa leal. E alguém que mantém a fé com a qual se comprometeu, tornando-se digno de confiança. Jesus Cristo é a testemunha fiel. Todas as vezes que no Novo Testamento você encontrar a palavra fiel, este é o significado: alguém leal nas transações e negócios. E é por isso que você encontra Jesus dizendo por várias vezes: eu não vim fazer a minha vontade. Porque ele era leal àquilo que o Pai lhe havia mandado fazer. Aos 12 anos, quando tinha se perdido dos seus pais e foram buscá-lo, ele disse: ei, vocês não sabem que acaso eu deveria estar cuidando dos negócios do meu pai? Digam, meu Jesus Cristo é leal, ele é fiel, amém por isso? Fidelidade é lealdade na execução de comandos. Eu não faço nada de mim mesmo, eu não falo nada de mim mesmo, eu julgo como vejo meu pai, ouço meu pai julgar. Leal no desempenho de obrigações oficiais. E alguém que mantém a fé com a qual se comprometeu. É exatamente o que Paulo vai afirmar em 1 Coríntios, quando ele diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo. Quando Paulo está dizendo, fiel é Deus, ele está fazendo menção à lealdade do Senhor, à imutabilidade de Deus, ao compromisso que Deus tem com a sua palavra. Quando ele diz, em 1 Coríntios 10, 13, não sobreveio sobre vós tentação sobre-humana, mas fiel é Deus. Diga, Deus é fiel. Irmão, deixa eu te perguntar, quantos de vocês aqui já passaram por alguma luta, alguma dificuldade, aquele momento onde você disse, não tenho para onde correr, não tenho saída, se Deus não fizer alguma coisa, eu não sei o que será. Quantos já passaram por algo parecido assim? Sabe, quando passamos por esses momentos, e sai do nosso interior, aquele urro, aquele grito, aquele clamor às vezes, ou até mesmo aquele sussurro, dizendo,
Deus é fiel. Quantos já disseram isso? O que você está fazendo é proclamando a lealdade de Deus sobre toda e qualquer situação. Todas as vezes que eu e você declaramos, Deus é fiel, querido, isso não é uma palavra da moda, não é um modismo, não é um jargão crentez, é uma declaração de governo profética, estabelecendo a lealdade de Deus sobre as nossas vidas, nossas casas, famílias, igrejas, ministérios, filhos. Você pode dizer aí agora do seu interior, Deus é fiel. Agora diga isso como quem crê de verdade que Deus é fiel, vai. Aleluia! Ele é fiel, Ele é leal, Ele é leal aos seus propósitos, e isso é importante que você entenda. Ele é leal à sua própria palavra, e é por isso que o profeta Isaías vai dizer que ela jamais volta vazia, porque Deus é leal, Ele é fiel. Deus cumprirá toda a sua vontade. Quantos creem nisso? O trabalho que eu e você devemos ter é de permanecermos na vontade dEle, porque esta é a única garantia que eu e você temos de que o propósito se cumprirá. Em toda e qualquer situação, pastores, amados, nos piores ou melhores momentos da humanidade, Deus segue governando, assentado sobre o trono. Nada jamais foi capaz de pegar Deus de surpresa. Nenhum dos seus piores momentos surpreendeu a Deus. Nenhum dos piores momentos da humanidade pegou Deus de surpresa. Ele permanece no controle de absolutamente todas as coisas. E quando nós começamos a compreender um Deus assim, tão leal e fiel, não nos resta outra alternativa senão viver um fortalecimento da nossa fé. E eu quero te inspirar a algo nesta noite, a ter uma fé firme, sólida, fundamentada, amém? Mas a Bíblia vai dizer que Jesus também é verdadeiro. Jesus não foi chamado apenas de a testemunha fiel, Ele foi chamado de também a testemunha verdadeira. A palavra verdadeiro ou verdadeira em grego é aletinos, é a mesma palavra que Jesus usou em João capítulo 4, quando Ele falou acerca dos verdadeiros adoradores. Lembra disso? Que a hora chegaria em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Irmãos, esta palavra verdadeiro, ela é muito profunda. Porque verdadeiro não é a mesma coisa que falar a verdade. Uma pessoa pode falar a verdade e ter engano no seu interior. A palavra verdadeiro, aletinos, significa isto: alguém que não apenas leva o nome ou se assemelha, mas participa da mesma essência e substância, correspondendo a Deus em tudo. Quando Jesus, naquele momento, fala acerca dos verdadeiros adoradores, Ele diz: a hora vem, e já chegou, que os verdadeiros adoradores, Ele não estava falando de alguém que fica com as mãos levantadas, Ele não estava falando de alguém que canta, toca, ou prega muito, ou ministra muito na música.
Ele estava falando de alguém que tem a mesma natureza do Pai, a mesma essência, a mesma substância. Ele estava dizendo: vai chegar o tempo onde o meu Espírito será derramado e estes homens terão a minha própria natureza no seu interior. E aí poderão adorar o Pai em espírito e em verdade. Adoração não tem a ver com canção. Adorar tem a ver com natureza. Podemos passar dias e horas cantando, e se estivermos com a natureza equivocada, nada será adoração ao Pai. O que é um verdadeiro adorador? É alguém que não apenas leva o nome, ou se pareça, mas alguém que participa, que porta a mesma essência do Pai, a mesma natureza dele. Amém por isso? Por que é importante compreender essas terminologias tão simples? Por algumas razões. Primeiro, para que eu e você possamos compreender com claridade a dimensão, a extensão, a profundidade e o objetivo da obra redentora de Jesus Cristo naquela cruz. Irmãos, preste atenção. Falar Deus é fiel, Jesus é fiel e verdadeiro parecem coisas simples, mas não são. Foi por causa da fidelidade e da veracidade do seu testemunho, enquanto esteve aqui na terra, que Jesus Cristo pôde com o seu próprio sangue nos redimir, nos regenerar para uma viva esperança, nos justificar, nos santificar, nos reconciliar e nos constituir corpo de Cristo, do qual Ele é o cabeça. Ele só pôde concluir e completar esta obra, porque enquanto esteve aqui na terra, Ele viveu de forma íntegra, fiel e verdadeira, testemunhando a natureza do Pai em absolutamente tudo. Foi por causa da fidelidade e da veracidade do seu testemunho que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Foi por causa disso. Foi por causa da fidelidade e veracidade do seu nome que Jesus Cristo foi o único achado digno de abrir o livro e romper os seus selos. Diga comigo: Ele é fiel e verdadeiro. E me aguente mais uns minutinhos, a gente está terminando a fundamentação. Por que é importante compreender essa terminologia? Para que eu e você estejamos cientes e conscientes da nossa responsabilidade e do nosso chamado como filho, sermos testemunhas semelhantes a Jesus Cristo. Porque eu e você precisamos compreender o significado do que é ser fiel e do que é ser verdadeiro. Porque como igreja que fomos constituídos, como corpo de Cristo que fomos estabelecidos, temos o mesmo chamado, a mesma incumbência sobre esta terra, ser uma testemunha fiel e verdadeira. Como filhos de Deus, como família de Deus que somos, devemos saber que o Pai, Ele espera a mesmíssima coisa de mim e de você, nada menos do que o mesmo procedimento, verdade e fidelidade. É maravilhoso dizer que Deus é fiel, mas você precisa saber que Ele também espera a mesma fidelidade de você. É maravilhoso saber que Deus não mente, que Ele não é filho de homem para que minta, que Ele é íntegro, que Ele é verdadeiro, sim ou não? Mas Ele espera de você a mesma veracidade.
Deus espera que, como igreja, como corpo de Cristo, sejamos nesta terra, no tempo que temos, que sejamos testemunhas fiéis e verdadeiras aqui. Olha, toda pessoa quando chega ao Evangelho e começa na vida de fé, toda pessoa que chega a uma comunidade como esta, a uma igreja como esta, a uma casa de fé como esta, começa de maneira simples. A Bíblia tem uma palavra muito específica, rudimento, rudimentar. Toda pessoa que chega no Evangelho, quando chega de forma imatura, sem profundidade, como um embrião, de forma embrionária, amém? E isso é absolutamente normal, é normal e é esperado. Na verdade, a forma como eu e você chegamos ao Senhor, não tem qualquer relevância para Deus. Eu sou mineiro, talvez tenham identificado um pouco o sotaque. Em Minas tem um ditado que diz: aquele que não vem pelo amor, vem pela... Aqui também fala, né? E sabe de uma coisa? Isto pouco importa. Para Deus isso não tem a menor importância, porque afinal de contas, todos chegamos ao Senhor por uma mesma razão, porque necessitávamos dEle, porque Ele nos amou primeiro. Sim ou não? E quero dizer isso para que você compreenda uma realidade muito simples. A forma como você chegou ao Senhor pouco importa para Deus. A forma como eu e você viemos não importa. Mas precisamos descobrir o que nos faz permanecer. Não importa como começamos os nossos dias, o que importa é como vamos terminá-los sobre esta terra. E sabe de algo? Deus não precisa de nada do seu passado para te levar ao teu propósito. Deus não precisa de nada que pertence ao velho homem, à velha natureza, para que Ele possa cumprir o propósito dEle na sua vida. Se Deus precisasse de algo do velho homem, Ele não nos faria nascer de novo. Ele nos leva a um novo nascimento, exatamente porque o velho homem não tem significado algum para Deus. Irmão, quem você foi, o que você fez, o que deixou de fazer, para Deus é irrelevante. O que interessa é o novo nascimento, amém? Diga: Deus não precisa de nada do meu passado. Sabe a única coisa que Deus espera do velho homem? Que ele esteja crucificado, que esteja morto, pendurado naquela cruz. É a única coisa que Deus espera do velho homem. O que definitivamente é relevante é que eu e você possamos descobrir o que nos faz permanecer. Dizendo ainda de forma mais simples, escute isso: não importa a forma como chegamos, o que importa é que o tempo não haja passado e não sejamos encontrados da mesma maneira. Eu não sei quanto tempo faz que você conhece ao Senhor. 1, 2, 3, 5, 10, 50, 80, 100 anos. O que não pode acontecer é que a medida de evangelho que conhecemos ontem continue sendo a mesma de hoje. Eu vou dizer isso de outra forma.
O evangelho que você conheceu o ano passado, o evangelho que você viveu o ano passado, se esse ano ele continua na mesma medida, algo está errado. Porque tudo que é vivo, cresce. Tudo que tem vida, cresce e se manifesta. Não importa quanto tempo faz que você chegou a uma comunidade de fé, a uma igreja, ao evangelho. O que não pode acontecer é que o tempo passe e sejamos encontrados da mesma maneira, rodeando os mesmos ciclos, vivendo os mesmos problemas, tendo as mesmas dificuldades, 15 anos depois e ainda orando, pedindo uma intervenção de Deus em nossas vidas, quando já deveríamos ter entrado na realidade de Deus. O evangelho deve progredir em nossas vidas. O evangelho deve amadurecer em nossas vidas. O evangelho não muda, mas a minha compreensão do evangelho precisa evoluir. O evangelho, o entendimento do evangelho que você teve há 1, 2, 5 anos atrás, irmão, não pode ser o mesmo de hoje. Se por um lado é normal, é esperado que ao chegar o evangelho, nós cheguemos de maneira embrionária, sem profundidade, rudimentar, sem experiência. Por outro lado, também é normal e é esperado que chegue um momento, e como disse, não muito tempo, em que deixemos esse estado embrionário, rudimentar, para amadurecer. Ou como Paulo bem disse, que desistamos das coisas próprias de menino. Lembra do que ele disse? Quando eu era menino, falava, pensava e agia como menino, até que deixei as coisas. Irmão, a meninice precisa ser deixada. Ninguém nos tira, nós deixamos. E como foi bem dito aqui, não me lembro por quem, há coisas que Deus deseja manifestar em nossas vidas e ainda não pôde, por nossa imaturidade. O apóstolo Paulo aos Gálatas, ele diz: enquanto o herdeiro é menino, ainda que ele tenha direito a toda a herança, ele não tem diferença nenhuma com o escravo. Eu e você temos uma herança gloriosa no Senhor. Efésios capítulo 1 diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais. É muito fácil hoje ficar dizendo: Cristo em vós, a esperança da glória. Lembra dessa passagem em Colossenses, sim ou não? Quando o que realmente precisa acontecer, precisa e deve acontecer, é que esse Cristo que eu e você primeiramente recebemos como esperança, cresça, amadureça, se manifeste e se torne uma realidade visível em nossas vidas. Há 20 anos atrás, quando conheci o Senhor, a minha família orava e dizia: tomara que Deus faça algo com a vida desse menino, que Deus dê jeito nessa criatura. Mas se hoje, 20 anos depois, minha família continua orando por mim e dizendo: tomara que Deus faça algo com a vida do Christian, Deus tem misericórdia, faz algo na vida dele. Querido, algo não está funcionando, porque precisa chegar o ponto onde Cristo deixe de ser a esperança para se tornar uma realidade visível.
Cristo sempre será a esperança daquele que chega agora. Mas daqueles que hajam alcançado maturidade, Ele precisa ser a evidência de uma vida gloriosa, de um evangelho poderoso, de uma vida eterna que já está dentro de nós. Você dá uma cutucadinha assim, bem de levinho na pessoa que está do seu lado. Diga assim: eu acho que Ele está falando com você. O que se espera, o que o Pai desta gloriosa família em Cristo espera, é que esta gloriosa vida que nos foi dada por graça e por uma impartição profunda do Espírito Santo, vida da qual eu e você, escute, somos portadores, participantes e administradores. Nós somos portadores, participantes e administradores de uma vida gloriosa. E o que Ele deseja é que esta vida seja vista, conhecida e evidenciada através de uma conduta prudente, de um modo de vida coerente, de ministros que hajam amadurecidos. E quando falo de ministros, não se engane, eu não falo de quem está aqui em cima. A palavra do Senhor diz que pelo sangue de Jesus Cristo Ele nos comprou e nos fez reis e sacerdotes. Todos somos ministros do Altíssimo e ministramos em diferentes áreas. E o desejo do nosso Pai é que no lugar aonde Ele te estabeleceu, a vida gloriosa que você porta, ela possa ser vista, contemplada, evidenciada, testemunhada, através do modo de vida coerente. Sabe por que há muitas pessoas que zombam dos crentes? Por causa da dicotomia em que vivemos, entre o que falamos e o que vivemos. Por causa da nossa incoerência. Levanta sua mãozinha para o céu. Eu quero declarar isso sobre você. Mas conosco não será assim. Eu declaro em nome de Cristo Jesus que se levanta uma geração nesta casa, nesse lugar e nesta cidade, de ministros maduros, experimentados, uma geração coerente, firmada na palavra, onde o seu sim seja sim e o seu não seja não. Amados, o Evangelho manifestado através de uma igreja madura, cujos ministros vivem de forma coerente com o Espírito que receberam e a palavra que tem anunciado, é a única resposta de redenção para esse mundo e a única solução para os problemas da humanidade. Se virá alguma solução, e sabemos que virá, ela virá da igreja. Ela não virá de políticos, ela não virá ela virá da igreja, do corpo de Jesus Cristo. De uma igreja que haja ousado amadurecer, enfrentar os seus processos para ser o corpo perfeito, a igreja adornada, a noiva limpa, perfeita e adornada, que o Senhor Jesus Cristo espera. Como é o cabeça, assim deve ser o corpo. Exatamente da mesma forma como é o cabeça Jesus Cristo, o corpo tem que ser exatamente igual. Eu e você temos uma medida na qual devemos alcançar. Gostamos de ler Efésios, capítulo 4, onde fala
das graças ministeriais, dos ofícios ministeriais. Mas além de falar das funções, da graça, do corpo, da operação, dos 5 ministérios, esta passagem estabelece um marco, um prumo sobre nossas vidas, um padrão, uma medida, um modelo, da qual eu e você devemos alcançar e chegar. A unidade da fé, diga comigo, a unidade da fé. E ele segue dizendo: o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo. Esta é a nossa meta como igreja, chegarmos à unidade da fé. Agora, ainda que essa medida, a unidade da fé, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, ela seja uma medida corporativa, uma pessoa sozinho não tem a plenitude de Cristo. A plenitude de Cristo foi dada ao corpo. Amém? Ainda que seja uma medida corporativa, algo que como igreja todos devemos viver, nós temos uma responsabilidade pessoal sobre ela. Existe uma responsabilidade corporativa e uma individual. Se verdadeiramente eu e você queremos alcançar a estatura do varão perfeito, sermos a igreja que o Senhor Jesus Cristo espera, a noiva que fomos chamadas para ser, precisamos assumir o desafio de amadurecer, assumir a responsabilidade. E qual é a nossa responsabilidade? É não somente permitir, mas intencionalmente colaborar com a formação e a conformação de Cristo em nosso interior. Paulo orou novamente aos Gálatas e disse: acaso tem que sofrer dores de parto até que Cristo seja formado em você, em vós? Irmão, não se contente em que um dia Cristo entrou no teu coração, que um dia você haja entregado a sua vida a Ele. O Evangelho vai muito além disso. O Evangelho é a formação de Cristo no nosso interior. Para isso eu e você fomos chamados. Escute, Paulo vai dizer em Romanos 8, todo mundo gosta de ler Romanos 8, 28. Mas o 29 diz assim: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Eu e você fomos predestinados, desde antes da fundação do mundo, para sermos conformes à imagem de Cristo nessa terra. E me permita dizer, Deus não espera menos do que isso. Essa palavra formado e conformado, formado em Gálatas 4:19 e conformado em Romanos 8:29, ela significa formar, modelar, ter a mesma aparência e forma de outro. Essa é a nossa responsabilidade, não somente permitir, mas intencionalmente provocar, colaborar com que Cristo cresça em nosso interior. Qual é a nossa participação? É suportar com gozo as aflições, os processos e cumprir na nossa carne o que resta das aflições de Cristo, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual, de acordo com sua graça,
com sua economia, nos tornamos ministros, despenseiros. Sabe para que você existe? Há pessoas orando, clamando, buscando anos, dizendo: Senhor, qual é o meu propósito? Qual é a razão da minha vida? Eu quero te dizer nesta noite, irmãos, o propósito que você tem é o mesmo que eu tenho: ser conformado à imagem de Cristo nessa terra. Esse é o único propósito que verdadeiramente importa, que Cristo seja formado e conformado, que Cristo cresça no seu interior, seja formado no seu interior e conformado do lado de fora, que as pessoas ao olharem para você possam ver a Jesus Cristo. Sabe qual é a razão da sua vida? Sabe para que você nasceu? Para que a palavra de Deus se cumpra em você. Resistimos para dar pleno cumprimento à palavra. Você se alegra com isso, sim ou não? Então, se perguntarmos o quanto nós devemos crescer coletivamente, o quanto nós, até a medida da estatura da plenitude de Cristo, mas o quanto eu, como indivíduo, o quanto você, até que Cristo seja formado. Não temos direito de retroceder, não temos direito de parar, enquanto esta vida que recebemos por graça não se manifestar plenamente. Quantos estão entendendo isso? Dá uma olhadinha para essa pessoinha linda aí e diga: é hora de crescer. Me ajude mais um pouquinho e diga: o Evangelho precisa amadurecer na sua vida. Em outras palavras, que individualmente eu e você sejamos pessoas que, além de portar um testemunho correto aqui dentro, uma palavra correta, um espírito correto, tenhamos uma vida coerente, atitudes corretas e façamos as escolhas exatas. Há um ditado que diz em Minas: muita oração, muito poder. Pouca oração, e me permita dizer isso, queridos, eu nunca vi algo tão longe da realidade quanto isso. E eu explico por quê. Porque eu conheço pessoas que oram demasiadamente, sobem, descem, baixam monte, veem anjos, falam coisas, mas quando precisam viver o Evangelho, quando precisam testemunhar com a própria vida, quando precisa que a sua vida seja coerente com aquilo que declara, vivem coisas completamente diferentes. Pastor, você está dizendo então que eu não preciso orar muito? Claro que não. Eu estou dizendo que a sua oração precisa ser acompanhada do seu testemunho diário. Que a vida que você leva sobre esta terra precisa ser coerente com o Espírito que você recebeu. Quantos estão compreendendo isso? Porque, afinal de contas, esta é a única forma, a única razão, o único modo de, como o apóstolo Paulo disse, de andarmos de modo digno da vocação em que fomos chamados. Paulo vai falar 4 coisas impressionantes.
andem de modo digno da vocação em que foram chamados, vivam de modo digno do Evangelho, viva de modo digno do Senhor e viva de modo digno de Deus. Isto é evidenciar, corroborar, testificar com a própria vida a natureza do testemunho que portamos aqui dentro. Esse foi o viver de Jesus Cristo. Deus enviou Jesus Cristo a este mundo, muito mais do que para curar, libertar, salvar, perdoar, para que Ele pudesse ser uma testemunha fiel e verdadeira aqui. E através da forma como Ele vivesse, a sua vida glorificasse o Pai que está nos céus. Olhe, da mesma forma como Jesus Cristo veio para ser a realidade visível de um Deus invisível e Deus fosse glorificado, como igreja nós fomos constituídos para glorificar a Jesus Cristo exatamente da mesma maneira. A nossa vida nesta terra precisa glorificar o Pai. E não se engane, eu não glorifico ao Pai, eu não glorifico a Deus quando eu estou aqui em cima e digo glória a Deus. Quando eu faço isso, eu louvo a Deus. A glória a Deus ela é dada quando as pessoas que não o conhecem podem ver Cristo na minha vida através da forma como eu vivo. Assim Deus é glorificado. Aqui dentro nós o louvamos, aqui dentro nós o adoramos, mas Ele é glorificado quando os que não conhecem a Jesus Cristo podem ver a Cristo em nossas vidas através da forma como vivemos. Não basta ter uma palavra correta, é preciso ter uma vida correta. Não basta ter um espírito correto, é preciso ter um testemunho coerente. Me permita dizer algo que me impacta. Eu tenho muitos pastores na minha família, bastante, da parte de mãe, e conheço os bastidores, o pano de fundo, conheço. E eu cresci ouvindo uma frase, desculpe. Irmão, não olha para mim, olha para Jesus. E parece muito lindo, mas é a incoerência em pessoa. Porque enquanto uma geração diz não olha para mim, nós encontramos um apóstolo Paulo dizendo olha para mim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Enquanto eu e você passamos os nossos dias dizendo irmão não olha para mim, perdemos a geração que está diante de nós, porque não assumimos a responsabilidade de um testemunho coerente e verdadeiro de Cristo nessa terra. Precisa chegar o momento, e oro por isso, onde eu e você possamos assumir a responsabilidade de dizer irmão, a obra não se completou em mim, mas olha para mim, porque eu estou olhando para Ele. Sejam meus imitadores. Temos uma geração de crentes que se escondem atrás dos seus erros, dos pecados de estimação, das suas falhas, e dizem não olha para mim, olha para Jesus. Irmãos, onde eu vou olhar para Jesus, se Ele habita dentro de você?
Se eu e você é que somos a carta aberta, lida, que deve ser lida por todos. A única forma de que alguém veja Cristo nessa terra é olhando para mim e para você. Enquanto passamos os nossos dias dizendo, não olha para mim, nós encontramos um apóstolo Paulo no final da sua vida, escrevendo uma carta pastoral a um dos seus filhos, Timóteo, dizendo, Timóteo, que ninguém despreze a sua mocidade, torna-te padrão dos fiéis. O que ele estava dizendo é, Timóteo, não importa a pouca idade, seja um modelo para uma geração. E se você ainda não percebeu, amados, nós vivemos uma geração carente de modelos, que se espelha em qualquer coisa, porque não tem um modelo de Cristo diante deles. A pergunta que fica no ar é, o que eu e você vamos fazer? Quantas gerações mais perderemos? O Evangelho precisa amadurecer em nossas vidas. Portamos uma natureza gloriosa, celestial, mas ela não nos foi dada para ficar encapsulada no nosso interior. Essa vida deve expandir, ela deve crescer, ela deve se manifestar. E para isso talvez seja necessário deixar algumas coisas para trás. Para isso talvez seja necessário sair da nossa zona de conforto. Seja necessário chamar o pastor e dizer, pastor, eu quero amadurecer. Ensina-me, discipula-me, ministra-me. Deus nunca pensou no Evangelho somente por nós. Deus sempre pensou no Evangelho de forma geracional. Estão aqui comigo ainda? Eu já estou encerrando. Esta noite, e novamente agradeço a confiança, pastores, Ricardo, talvez seja a primeira e última, mas eu gostaria de que mais do que você fosse embora pulando, cantando e celebrando, você saísse desse lugar completamente remoído pelo Espírito. O apóstolo Paulo diz, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Se o que eu e você estamos vivendo não está sendo poderoso, nós precisamos nos perguntar se o que estamos vivendo é o Evangelho. Porque entre o que você acha que é o Evangelho, entre o que eu penso que é o Evangelho e entre o que Deus estabeleceu como Evangelho, amados, pode haver uma grande diferença. E eu e você precisamos urgentemente orar ao Senhor,
fervorosamente, intencionalmente, e permitir que o Espírito Santo mostre o nosso interior, se o que de fato estamos vivendo é o Evangelho de Deus. Porque o compromisso de Deus, querido, é com o que Ele disse, não com o que pensamos, não com o que queremos. Deus honra é a sua palavra e não a minha ou a sua. É a palavra dele que não volta vazia. Escute, o poder de Deus é o evangelho e não o evangélico. Você pode se colocar de pé, por favor, só um minutinho. Só para que você pense que eu estou terminando. Comece a orar ao Senhor no lugar onde você está. Feche os seus olhos sem se distrair. Ouse orar ao Espírito Santo nesta noite e dizer: Espírito Santo, eu quero amadurecer. Eu quero crescer. Olha para mim aqui. Olha para mim. Deixa eu te fazer uma perguntinha muito básica. Você se lembra do jardim do Éden? Amém? Me diz uma coisa, quem foi a primeira pessoa a comer do fruto? Adão ou Eva? Quem? Eva. Quem foi então a pessoa culpada? Eva. Sim ou não? Mas quando Deus vem ao jardim, a quem Ele chama? Por quê? Porque Eva foi culpada, mas Adão era o responsável. Deus não está buscando culpados. Deus está procurando responsáveis. Pare de ficar procurando culpados pelas coisas que te acontecem. Pare de ficar procurando culpado por aquilo que não fizeram, pelo que te prometeram e não te deram, por quem te traiu ou não traiu, por aquele que levou e que não levou. Comece a assumir a responsabilidade. Deus não está buscando culpados, Deus procura responsáveis. Alguém que se responsabilize na casa, alguém que se responsabilize no trabalho, no emprego, na igreja, no ministério, nas áreas onde Ele te comissionou. Não importa quem foi o culpado, importa que Deus olha para você, porque te deu o seu Espírito e espera que você se levante como alguém responsável, que viva uma vida coerente. Por que muitos dos aconselhamentos de casais quase não funcionam? Porque fica um jogando culpa no outro. Quando funciona? Quando alguém assume a responsabilidade. É tempo de assumirmos nossa responsabilidade diante do Senhor nesta geração. Temos passado tempo cantando Deus vem, e me deixe dizer, Ele já veio. Os céus já foram abertos. Nós não podemos mais ficar olhando para o alto esperando receber o que já nos foi dado. Às vezes, eu ouço uns crentes falando umas coisas, dizendo como pode ser que o povo de Israel, até hoje esperando o Messias, e o Messias caminhou por 3 anos, 30 anos no meio dele, 3 anos e meio, estão até hoje
esperando a vinda do Messias. Querido, esse não foi o absurdo. O absurdo somos nós que sabemos que Ele já veio e vivemos como se não o tivéssemos recebido, esperando receber algo do alto que já nos foi dado. Deixa eu te fazer uma pergunta e quero te situar nessa noite. A Bíblia diz: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Amém? Eu te pergunto, há alguma coisa mais preciosa do que Cristo nos céus? Há alguma coisa mais preciosa que Deus possa ter guardado para Ele, além de Jesus Cristo? Não tem. Se Ele já deu o Filho do seu amor, se Ele já entregou Jesus Cristo por você, o que estamos esperando ainda? Há muitos crentes orando e dizendo: quando eu chegar lá, eu quero conhecer Moisés, Elias, perguntar para eles como foi fazer fogo descer do céu, abrir o mar vermelho. E eles vão te perguntar: eu abri o mar vermelho com uma vara, com um cajado, e eu não tinha o Espírito Santo. E você que tem, você que é a habitação do Espírito, o que você fez? Como você viveu? Irmãos, como igreja precisamos entender o tempo que estamos vivendo e parar de ficar esperando a realidade que já habita dentro de nós. Tudo o que aqueles homens fizeram no Antigo Testamento, eles eram visitação do Espírito. O Espírito Santo não nos visita, nós somos habitação, nós somos a sua casa, somos o seu templo, o seu altar, a sua morada. E o que estamos fazendo com isto? Essa é uma noite espetacular para você, no lugar onde está, esquecer quem está ao seu lado, começar a orar e dizer: Senhor, abre o meu entendimento. Eu te glorifico porque um dia o Senhor entrou na minha realidade, mas agora eu quero subir e entrar na tua. Abre os meus olhos, me faça ver e compreender. O apóstolo Paulo diz que ninguém pode ensinar a Deus, mas ele também vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Ele não vai dizer que teremos, ele diz que nós temos. Então comece a orar e clamar nesta noite e dizer: Espírito Santo, mostra-me como a mente de Cristo funciona. Senhor, eu quero deixar de viver esse crentez, esse evangelho normal. Ore, ore, ore. Não espere uma canção. Não é a canção que vai te responder. É o Espírito que está no seu interior. É a vida que você já porta dentro. Diga: Pai, eu quero... Amados, o Evangelho é muito mais do que qualquer coisa que você já viveu. O Evangelho é muito maior e muito mais glorioso do que qualquer coisa que já vivemos. Você pode levantar as suas mãos e orar ao Senhor. Pai, eu oro com os meus irmãos aqui nesta noite. Te agradecemos e te exaltamos pelo dom da vida que o Senhor nos tem concedido a cada dia. Obrigado, Pai, porque apesar de muitos de nós não entenderem, nascemos na geração correta, no tempo certo, na estação apropriada, porque o Senhor tem uma obra gloriosa a ser realizada em Cristo Jesus através das nossas vidas. Pai, eu oro nesta noite e te rogo e te peço encarecidamente por teu Espírito,
abre o nosso entendimento, ilumina os nossos olhos, tira as escamas dos nossos olhos, as vendas mágicas, as tradições, as religiosidades, tudo aquilo que nos impede de ver a Cristo como Ele é. Senhor, abre as Tuas Escrituras diante de nós. Deus, te pedimos perdão nesta noite, pela nossa forma de vida incoerente, irreverente, pelo nosso evangelho pequeno, menino, infantil. Senhor, hoje como igreja, como parte do Teu corpo nesse lugar, tomamos a decisão de amadurecer no Teu Espírito, Senhor, de sermos a habitação da Tua palavra, e que o nosso corpo sirva para dar pleno cumprimento à Tua vontade. Senhor, em nome de Cristo Jesus, assumimos a nossa responsabilidade diante desta geração, de sermos o exemplo, o modelo de uma vida coerente em Cristo Jesus. Pai, tira os estorvos, os tropeços, os laços, as pedras. Quebra toda a fortaleza espiritual, toda a argumentação diabólica, toda a tradição, tudo que está ainda vivo do velho homem, encontre a sua cruz. Fazemos morrer nesta noite a nossa natureza pecaminosa, para que a Tua vida se manifeste plenamente em nós. Eu gostaria que você tomasse a mão da pessoa que está ao seu lado e começasse a orar por ele e por ela agora. Aquilo que o Espírito Santo te falou conforme a palavra nessa noite, levante a sua voz e ore, ministre, diga: Senhor, o meu irmão, a minha irmã vão terminar os seus dias com muito mais vigor do que quando começaram. Se começaram bem, terminarão melhor. Ore ao Senhor.